O nome do nosso projeto é O Impacto da Pandemia do Covid-19 na Emissão de Dióxido de Carbono na cidade de Montenegro. Os integrantes são Gabriele Cardoso Machado, que sou eu, Gabriele Fontoura de Oliveira, Ingrid Grunhäuser Luchtmaia e Vivian Grunhäuser Luchtmaia. Fomos orientadas pela professora Alessandra Quadros Costa. Estudamos técnico de química na escola São João Batista, na cidade de Montenegro, e agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a nossa introdução. Bom, o nosso projeto ele tem o intuito de conscientizar os cidadãos montenegrinos dos altos índices de CO2 que são emitidos na nossa cidade no dia a dia, que a gente não percebe às vezes, né? Como andar de carro, andar de moto, andar de ônibus e principalmente nas indústrias. Bom, o nosso problema é, durante o período em que Montenegro esteve de quarentena, sob bandeira laranja ou vermelha, devido à pandemia do Covid-19, as emissões de dióxido de carbono, CO2, sofreram alguma redução? O dióxido de carbono é um gás de efeito estufa e um dos maiores responsáveis por manter a temperatura média na Terra. Mas principalmente depois da Revolução Industrial, houve aumento de emissões de gases poluentes, como o gás carbônico, fazendo com que a temperatura média da Terra também tivesse uma elevação. Esse fenômeno chamamos de aquecimento global. Mas além disso, a poluição atmosférica faz com que as pessoas fiquem suscetíveis a doenças cardíacas, doenças respiratórias crônicas e agudas, do câncer de pulmão. Isso só preocupa porque, segundo a OMS, mais de 80% das pessoas que vivem em cidades grandes ficam expostas a níveis elevados de poluição atmosférica. Mas agora, durante a quarentena, devido à pandemia da Covid-19, o mundo deixou de emitir mais de 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por dia. E isso deixou nosso grupo muito intrigado, porque será que houve essa diminuição de gás carbônico na cidade de Montenegro? Objetivos. O nosso objetivo geral é investigar se durante o período em que Montenegro esteve em quarentena, sob bandeira laranja e vermelha devido à pandemia do Covid-19, se houve uma diminuição das taxas de emissões do dióxido de carbono. Os nossos objetivos específicos são realizar estudos sobre a substância dióxido de carbono, os impactos ambientais, a relação entre a substância dióxido de carbono e os impactos ambientais. Também realizar um estudo sobre as emissões de dióxido de carbono no Brasil e no mundo, além de elaborar e aplicar um questionário via Google Forms para verificar as mudanças de alguns hábitos da população e se esses acarretam em uma diminuição de emissão de dióxido de carbono na cidade. Pegar e fazer um gráfico com essas respostas e comparar com pesquisas de cientistas da área. É produzido pela respiração dos animais e queima de qualquer matéria orgânica. Sua estrutura é formada por moléculas de geometrias lineares e caráter apolar, fazendo com que suas atrações intermoleculares sejam muito fracas, formando dele um gás nas condições ambientais. Ele foi descoberto em 1754 pelo cientista escocês Joseph Black. A Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial ela foi iniciada na segunda metade do século XIX, né, que começou com a máquina a vapor, né, que foi implementada, que ela era movida a carvão e a lenha. Dentro desse contexto, a gente pode ver, né, que a Revolução Industrial em si, ela permitiu ao homem obter ganhos de potência, de velocidade, principalmente no rendimento do produto do consumo, né. Só que foi só a segunda metade da Revolução Industrial, né, na segunda Revolução Industrial, no caso, né, que foi possível obter a queima do combustível fóssil, né, que só a partir deste momento, então, que eles começaram a ver as consequências, né, iminentes dessa utilização primária, né. Mas foi a partir do século XX que começaram a ter as discussões sobre as interações das concentrações atmosféricas do dióxido de carbono e a temperatura terrestre. Graças ao efeito estufa, a temperatura média da Terra permanece em 15 graus Celsius e o nosso planeta é mantido aquecido e não há grandes variações de temperatura entre o dia e a noite. A questão é que o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC,
Ele apontou que a Terra se encontra em um ciclo crescente e acentuado de elevação de sua temperatura média, que é o que a gente chama de aquecimento global. Eventos como a extinção de espécies de animais e vegetais, alteração na frequência e na intensidade de chuvas, intensificação de fenômenos meteorológicos como secas muito longas, ondas de calor, tempestades. Essas são algumas das consequências causadas pelo aquecimento global. David Wallace Wills, que escreveu um artigo publicado na revista The New York, ele lembra que os cientistas com quem ele já conversou a respeito das mudanças climáticas lembram que, mesmo que se a gente pare de queimar hoje combustível fóssil, não há hipótese que Miami e Bangladesh ainda existam no final desse século. Consequências da emissão excessiva de dióxido de carbono. Bom, o dióxido de carbono, somado a outros gases nocivos, levam ao efeito estufa, que resulta nas mudanças climáticas, que leva ao derretimento das calotas polares e superaquece os oceanos e mares, que leva à morte de muitos animais marinhos. Dentro desse contexto também temos as chuvas ácidas, que leva à acidificação dos rios e florestas. As emissões dos automóveis. Segundo a CNT 2007, o Brasil é responsável por liberar na atmosfera cerca de 1,70 bilhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. Destes, o setor de transportes é responsável por 9%. Neste percentual, 88,3% são dos transportes rodoviários e 32,5 milhões de toneladas são liberados pelos veículos leves. De acordo com Smart Fita 2004, os principais gases do efeito estufa são originados do consumo do combustível fóssil do tipo gasolina. O dióxido de carbono é o principal deles. De acordo com Meira 2002, o dióxido de carbono corresponde a 64% de todos os gases do efeito estufa. Um automóvel libera em média 120 gramas de dióxido de carbono por quilômetro rodado, se ele for abastecido com gasolina e devidamente regulado. De acordo com um relatório da IPCC 2007, o dióxido de carbono representa 97% dos gases de efeito estufa lançados na atmosfera se considerarmos apenas as fontes móveis. De acordo com a empresa de pesquisa energética 2009, o setor de transportes ele é o maior responsável pela emissão de gases poluentes na atmosfera. Bom, lá no passado, quando os estudos sobre o meio ambiente começaram a avançar, começaram também as preocupações dos países com o impacto que as atividades humanas estavam gerando. E assim, então, começou a surgir as conferências, que era quando os países se reuniam para debater sobre estratégias e metas, e então a criação de tratados e acordos ambientais. Como, por exemplo, a ECO 92, que foi realizada no Rio de Janeiro, com 172 países. Lá eles trataram sobre 5 acordos e um deles foi a Convenção do Clima. Outro exemplo mais recente é o Acordo de Paris, que foi um tratado mundial assinado por 195 países e o objetivo dele é reduzir o aquecimento global e os efeitos de gás estufa. Por isso que é tão importante trabalhos como esse e incentivar trabalhos como esses, porque o Brasil tem metas para cumprir também. Então, esse trabalho ele foi realizado de modo remoto devido às determinações dos órgãos de saúde nesse período de pandemia. Para a fundamentação teórica, o grupo buscou informações consideradas confiáveis e relevantes, e a pesquisa popular ela foi elaborada pelas próprias integrantes do grupo e disponibilizada no Google Formulário. Discussão e resultados. Como foi dito em metodologia, nós fizemos uma pesquisa popular, onde a primeira pergunta era: o teu consumo de energia elétrica aumentou durante a quarentena? 53,6% das pessoas afirmam que não houve este aumento de energia elétrica. Agora, 43,3% das pessoas afirmam que sim, que houve um aumento de consumo de energia elétrica durante a quarentena. De acordo com o fator SIM, Sistema Interligado Nacional do Brasil, 1 kWh emite na atmosfera cerca de 0,1355 kg de dióxido de carbono. De acordo com o site engenharia.com.br, uma família com 4 pessoas que reside em uma casa que tenha os seguintes ambientes: sala, dormitório 1, dormitório 2,
banheiro, cozinha e área de serviço, utiliza durante um mês cerca de 539,7 kWh. Utilizando o dado do fator SIM, esta família por mês emite na atmosfera cerca de 73,12 kg de dióxido de carbono. A segunda pergunta do nosso questionário era: o teu consumo de gás de cozinha aumentou durante a quarentena? 41,1% das pessoas afirmam que sim, que houve este aumento. De acordo com a calculadora de dióxido de carbono do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, um botijão que pesa 13 quilos emite na atmosfera cerca de 466,1 kg de dióxido de carbono. Se considerarmos que uma família de 4 pessoas utiliza no mês um botijão, no ano, essa família emite cerca de 5.599,308 quilos de dióxido de carbono. A terceira pergunta do nosso questionário era referente a quantos dias da semana você saía ou sai de casa com seu automóvel. Antes da pandemia, 13,4% das pessoas não saíam de casa. Após a pandemia, esse número aumentou para 20,6%. Antes da pandemia, 33% das pessoas saíam 7 dias de casa. Após a pandemia, esse número reduziu a 16,5%. Antes da pandemia, 26,6% das pessoas saíam 6 dias por semana de casa. Após a pandemia, esse número reduziu para 5,1%. Antes da pandemia, foi indeterminado a porcentagem de números de pessoas que saíam durante um dia. Mas após a pandemia, este número foi para 12,4%. Se considerarmos cada dia que alguém marcou 1 quilômetro andado, teremos, no final da semana, antes da pandemia, cerca de 444,551 quilômetros rodados. Este número nós multiplicamos por 120 gramas de dióxido de carbono, como eu havia falado antes nas emissões dos automóveis. Então, no fim, teremos cerca de 53,34 kg de dióxido de carbono liberados no final da semana antes da pandemia. Após a pandemia, esse número reduziu. Usando o mesmo processo que fizemos anteriormente, só que agora com 265,97 quilômetros. Teremos no fim, então, 31,91 kg de dióxido de carbono liberados no final da semana. A outra pergunta do nosso questionário era referente a quantos dias da semana você pega ou pegava transporte público, ônibus ou transporte coletivo. Podemos ver uma grande diferença nos gráficos. Cerca de 14,1% das pessoas deixaram de utilizar o transporte público durante o momento da pandemia. Também podemos ver uma redução no uso de transporte público durante os 5 dias. Isso deve à diminuição da carga horária das indústrias e o cancelamento das aulas presenciais. Um ônibus libera, em média, cerca de 1,28 kg de dióxido de carbono por quilômetro rodado. Hipoteticamente, se Montenegro tivesse 2 ônibus e esses 2 ônibus fizessem 2 paradas e a cada parada ele andasse 1 quilômetro, no final do dia, os 2 ônibus juntos liberariam cerca de 15 kg de dióxido de carbono. Como podemos ver no gráfico, 69,1% das pessoas afirmam que não sentiram melhoria no ar de Montenegro. Talvez essa percepção seja motivo para um trabalho futuro. Conclusão. Nossa conclusão foi que o dióxido de carbono ele vai estar presente no nosso cotidiano, né? E nós não temos muito controle sobre ele, né? Então, os resultados da nossa pesquisa popular, né, eles foram esperados por nós já. E como já esperávamos, né, com a quarentena, né, nós tivemos que ficar mais em casa. Isso resultou, né, no aumento da eletricidade, do gás de cozinha, né, e na diminuição da circulação de automóveis pelas ruas, né. Por isso, o dióxido de carbono, né, com isso diminuiu também.